Hoje, vamos mergulhar na carta à Igreja de Filadélfia, uma das mensagens mais encorajadoras que Jesus enviou às 7 igrejas do Apocalipse. Essa carta, registrada em Apocalipse 3:7-13, é uma poderosa demonstração da fidelidade de Deus e de suas promessas para aqueles que perseveraram na fé, mesmo diante das dificuldades. Diferentemente de outras cartas que incluem repreensões ou advertências, a mensagem à Igreja de Filadélfia é um tributo à sua lealdade e um convite para continuar firme. Jesus reconheceu que a igreja era pequena e tinha poucos recursos, mas destaca sua fidelidade e perseverança. Ele promete proteção, segurança e recompensas eternas, mostrando que, aos olhos de Deus, não são a força ou os recursos materiais que definem a sua fé. Neste vídeo, exploraremos o contexto histórico de Filadélfia, as palavras de Jesus à igreja e as lições que essa mensagem oferece para os dias de hoje. Contexto histórico e cultural de Filadélfia. Antes de analisarmos a mensagem de Jesus, é importante entender o contexto em que a igreja de Filadélfia estava inserida. Localização geográfica. Filadélfia era uma cidade da Ásia Menor, localizada na atual Turquia. Estava situado em uma região sísmica, tornando-a suscetível a terremotos frequentes. Os habitantes tinham de lidar constantemente com a instabilidade estrutural e social causada por esses eventos. Apesar das adversidades naturais, Filadélfia era um centro de comércio e cultura, funcionando como uma importante rota de conexão entre diferentes regiões. Fundação e nome. A cidade foi fundada por Átalo II, rei de Pérgamo, conhecido por seu amor fraterno a seu irmão Eumenes. É esse relacionamento que vem o nome Filadélfia, que significa amor fraterno. Desafios para a igreja. A igreja de Filadélfia enfrentou oposição de judeus que rejeitaram os cristãos e de autoridades romanas que impuseram o culto ao imperador. Apesar disso, os cristãos mantiveram sua fé firme e continuaram guardando a palavra de Jesus, mesmo com poucos recursos. Esse contexto nos ajuda a entender por que Jesus elogiou tanto a igreja de Filadélfia e a incluiu em sua mensagem cheia de promessas e esperança. A apresentação de Jesus inicia sua mensagem com uma introdução marcante, reforçando sua autoridade e santidade. Estas são as palavras que são santas e verdadeiras, que têm a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Apocalipse 3:7. Santo e verdadeiro. Jesus se apresenta como o único que é completamente santo e verdadeiro. Sua santidade mostra sua perfeição divina, e sua verdade revela que tudo o que ele promete será cumprido. A chave de Davi. A referência à chave de Davi remete ao controle absoluto de Jesus sobre o reino de Deus. Ele tem o poder de abrir portas que ninguém pode fechar e de fechar portas que ninguém pode abrir. Isso simboliza a autoridade, especialmente no contexto da segurança e das oportunidades espirituais. Essa introdução reforça a confiança de que a igreja de Filadélfia poderia ter em Jesus, mesmo enfrentando desafios. O elogio de Jesus à igreja de Filadélfia. Diferentemente de outras igrejas que receberam críticas ou advertências, Jesus não faz nenhuma repreensão à igreja de Filadélfia. Em vez disso, ele a elogia por sua fidelidade. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Apocalipse 3:8. A porta aberta. A porta aberta simboliza oportunidades dadas por Deus, possivelmente para pregar o Evangelho ou para acessar o reino de Deus. Essa metáfora indica que, apesar das limitações humanas, Deus abre caminhos que ninguém pode impedir. Pouca força, grande fé. Jesus confirmou que a igreja de Filadélfia era pequena e tinha poucos recursos. No entanto, eles são fiéis, guardando a palavra de Deus e não negando o nome de Jesus, mesmo sob pressão. Esse elogio demonstra que, para Deus, não é a força material ou a grandeza externa que importa, mas sim a fidelidade e o compromisso com a sua palavra. As promessas de Jesus à igreja de Filadélfia. Jesus faz promessas extraordinárias à igreja, destacando o quanto ele valoriza a fidelidade.
Reconhecimento dos opositores. Farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, venham e se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Apocalipse 3:9. Jesus promete que os opositores da igreja refletirão que ela é amada por Deus. Isso não é uma vingança, mas uma demonstração pública de fidelidade divina. Proteção. Durante a prova, já que você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardei da hora da prova que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. Jesus promete proteger a igreja de uma hora de prova, que muitos interpretam como um tempo de tribulação global. Essa promessa mostra que Deus é um refúgio para aqueles que o inserem. Estabilidade e permanência. Farei de você uma coluna no templo do meu Deus, nunca mais sairá dali. Apocalipse 3:12. Jesus usa a imagem de novo nome e identidade. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém e também o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Jesus promete que a confiança seja uma nova identidade, marcada pela intimidade com Deus e pela cidadania celestial. Reflexões e aplicações para os dias de hoje. A carta à Igreja de Filadélfia nos traz lições valiosas que podemos aplicar em nossa caminhada espiritual. Deus usa os fracos. Assim como a Igreja de Filadélfia, muitas vezes podemos nos sentir pequenos ou sem recursos. No entanto, Deus valoriza a nossa fidelidade e nos dá oportunidades que só Ele pode criar. A fidelidade é recompensada. A perseverança em meio às dificuldades não passa despercebida aos olhos de Deus. Jesus promete estabilidade, proteção e uma comunhão eterna com aqueles que permanecem fiéis. Confiança nas promessas de Deus. As promessas de Jesus são firmes e confiáveis. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e isso deve nos encorajar a continuar firmes na fé. Foco na eternidade. Jesus nos lembra que nossas dificuldades aqui são temporárias, mas as recompensas para aqueles que permanecem fiéis são eternos. Conclusão. Assim como os cristãos de Filadélfia, somos chamados a guardar a palavra de Deus e confiar nele em todas as situações.